Nessa aula, vamos fazer um projeto para resolver a equação de Bhaskara na linguagem de programação C. Então, vamos ver todos os detalhes que cercam esse projeto e comparar com o mesmo vídeo que já foi feito em Python neste canal. Bom, inicialmente, a gente abriu o CodeBlocks, File New, Project, Console Application, C, vou chamar de Bhaskara, Next, Finish. Então, ele já criou lá um projeto padrão. Tá? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o seguinte: alguma interface com o usuário de tal forma que ele forneça os coeficientes da equação de segundo grau, A, B e C, e o programa retorne as raízes, caso haja essas raízes reais, R1 e R2, tá? Ou então dá alguma informação acerca disso. Então o que a gente precisa basicamente é pensar numa interface do tipo printf digite os coeficientes A, B e C da equação. Para fazer a leitura desses coeficientes, eu vou fazer uma função scanf para fazer a leitura de A, B e C. Então, %f, %f, e vamos ler aqui os valores A, B e C. Bom, então preciso ter essas variáveis definidas, né? Então vamos defini-las aqui. Vamos colocar real A, B, C. Só que se eu colocar o scanf dessa forma, tá, ele não vai conseguir ler nada, né? Então o conteúdo dessas variáveis que não é nada, né? Tá vazio aqui, não tem coisa alguma, vai passar para essa função scanf e não vai voltar com o valor que eu quero, tá? Então eu preciso usar o artifício de ponteiros, ou seja, passar o endereço de A, o endereço de B e o endereço de C, para que internamente tenha ponteiros para A, para B e para C. Esses ponteiros sejam preenchidos com o que você digitar na tela, e com isso você consegue imprimir os valores da equação. Se você quiser fazer um teste, você pode até fazer um print. Isso aqui é uma boa prática. Ok, pessoal? Vocês façam 3 linhas de código só para ver que está tudo funcionando, que você não está se confundindo com alguma coisa, tá? Então, por exemplo, você poderia ler esses 3 coeficientes e aí você faz a impressão. E executando, apertando esse triângulo junto com a engrenagem, ele vai abrir uma janela e aí vai executar o coeficiente da equação. Só que eu não vou fazer dessa forma, tá? Existe uma forma que é mais prática quando você está testando o seu programa, que é você abrir a pasta onde está compilado o seu programa, no meu caso esse endereço que aparece aqui, né? Ou seja, eu procurei lá, né? Eu gravei no cb Bhaskara bin debug, e aí tem um executável lá. Aí com isso eu já vou abrir uma janela em linha de comando, cmd, e aí eu já vou para essa região, né, cd, c2 pontos, users e assim por diante, o nome aí na sua máquina, das pastas na sua máquina, e aí fica mais fácil poder executar. Então, para fazer isso, eu simplesmente
digito Bhaskara, e aí se eu disser que os coeficientes são 1.0, 2.0 e 3.0, eu já consigo realmente capturar esses números 1, 2, 3 aqui no programa. Então, vou deixar aqui e já está pronto para fazer isso. Só que o que a gente vai precisar, na verdade, são descobrir quais são as raízes. Então, vou precisar de outra informação. Então, a primeira informação que eu vou precisar é de raiz 1 e raiz 2, tá? Então, vou poder imprimir esses dois reais. Raiz 1 e raiz 2. Outra coisa importante é ver o status da equação. Então, por exemplo, a gente pode convencionar, colocar um inteiro, status do resultado, né? Que é o seguinte: if status igual a 2, é porque nós temos duas raízes. Então já podemos colocar dessa forma aqui, ó. Se o status vai ser igual a 2, então nós vamos ter duas raízes para a equação. Observe que eu não estou fazendo ainda nada de Bhaskara, né? Eu estou apenas organizando o meu programa como eu acho que ele deve ser, tá? É a primeira coisa que você faz. Aí você faz também o seguinte: else, if, tá? Não existe elif aqui no C, tá? É só uma disposição do else e um if dentro desse else. Então você pode escrever dessa forma, né? Else if status igual a 1 significa, vamos colocar um comentário aqui, apenas uma raiz real, tá? Aqui a gente pode colocar outro comentário dizendo: se o status for igual a 2, duas raízes reais. Nessa linguagem, tá? Esquece a acentuação, tá? Eu tô colocando equacão aqui porque a acentuação não funciona muito bem, tá? Aqui a gente está usando, ao contrário dos arquivos do Python, que você grava em Unicode para representar até se tivesse grafia em chinês, japonês, etc., você teria caracteres para isso. Aqui não, então os acentuados vão sair todos trocados. Então, esqueça a acentuação quando você estiver trabalhando com C. Então, no caso de status igual a 1, você vai imprimir apenas uma raiz, que é a raiz única. Tá? E aí você pode fazer a mesma coisa para o status 0, que seria equivalente a não haver raízes reais, status igual a 0, quer dizer, o resultado da execução. Não há raízes reais. Lembrando que esse barra N é para ir para a linha de baixo, tá? E por último, a gente pode colocar uma situação que é o status igual a -1, que seria, não é equação do segundo grau, não é equação do segundo grau, tá? Na fórmula de Bhaskara. Então, de onde viria isso? Quer dizer, então a ideia do nosso programa, recapitulando, é sempre bom a gente ter uma ideia do todo. Vamos colocar isso aqui. Declarei as variáveis coeficientes da equação do segundo grau.
sempre é bom, todo programa que você faz, você colocar comentários. É uma boa prática de engenharia de software, coeficientes da equação do segundo grau. Eventuais raízes a serem calculadas. Quando você faz uma técnica de você desenvolver um programa, é você colocar na forma de comentários de linha, com essas duas barras, tudo o que você vai declarar, tudo que você vai fazer. Então isso é como se fosse o pseudocódigo, e aí com isso você já vai, na hora de codificar, você já passa para a programação e já fica comentado. Então você ajuda a argumentar o que você está fazendo, tá? Eu aqui, como já fiz 1 milhão de vezes esse programa aqui, eu já mais ou menos sei o que é preciso, tá? Mas sempre você começa com comentários, faz as linhas do que você vai fazer e depois transforma em código junto com o comentário correspondente àquele código. O status é o resultado do cálculo. Tudo sem acentuação, tá? Então, o que precisa? Quer dizer, eu vou ter um prompt aqui, digite os coeficientes da equação, vou ler esses números reais de dupla precisão, que é LF aqui, e agora eu preciso chamar a função Bhaskara, tá? Então, a função Bhaskara, ela vai ter um status, que é um resultado, quer dizer, a gente tem esse tipo de resultado que é bastante comum, Bhaskara. Eu vou passar o A, o B e o C, tá? Mas vem cá, se eu estou retornando um inteiro, que vai ser o status, que vai dizer se tem duas raízes, uma raiz, nenhuma raiz, ou não é uma equação do segundo grau, aqui falta 0 raízes reais, ou nenhuma raiz real, né? Nenhuma raiz real. E aqui nesse caso seria não é equação do segundo grau, ok? Então agora está tudo certinho. Então eu preciso desse Bhaskara que vai passar o A, B e C e vai retornar o status. Ué, mas e as raízes 1 e 2? Aí você precisa realmente passar como quarto e quinto parâmetros, só que com detalhe, você vai ter que passar o endereço dessas variáveis para que internamente sejam usados ponteiros dentro dessa solução de Bhaskara, e aí com isso ele possa eventualmente, se tiver raiz 1, se tiver raiz 2, voltar essas raízes com um valor modificado, tá? Então está pronto aqui, quer dizer, o programa de aplicação, o programa que uma equipe está fazendo, está pronto, tá? Mas como é que a gente vai fazer a raiz? Bom, a equação de Bhaskara. Você poderia fazer essa equação de Bhaskara aqui em cima, ou seja, você coloca int Bhaskara, os parâmetros, etc., e começar a codificar, ou seja, colocar sempre antes de onde você precisa utilizar. Só que isso vai fazendo seus programas ficarem gigantescos e você quebra a possibilidade de dividir o projeto em várias equipes. E você também corta o princípio da modularidade, do que a gente quer aqui nesse curso. O que a gente quer aqui nesse curso não é que você programe isso, você já fez num curso de Python ou um curso qualquer, tá? É que você tem uma boa prática de programação. Então eu vou criar, por isso que eu fiz como um projeto, eu não estou fazendo as coisas num único arquivo, eu vou, nesse projeto Bhaskara, criar um módulo que é uma biblioteca matemática, vamos dizer assim, para poder colocar as minhas funções que eu decidi criar para usar no meu programa.
Vamos supor que esse main aqui fosse um programa de engenharia e eu vou criar uma biblioteca para poder colocar uma série de equações que eu acho interessantes. Pode ser equações para achar o Bhaskara, pode ser para achar as raízes reais usando o Bhaskara, pode ser uma equação para você achar o cálculo de uma derivada em um certo ponto, para fazer uma integral definida e assim por diante. Tá? Então eu vou chamar aqui de biblioteca matemática, vou clicar aqui no projeto e fazer File, New, File. E aí eu vou fazer aqui primeiro o header file. O que é esse header file? Assim como a gente tem os includes, tá? Que usam bibliotecas do sistema com esse sinal de menor, sinal de maior, e tem a definição dos protótipos, a definição dessas funções que eu vou poder utilizar no meu projeto, eu vou definir os meus próprios .h, os meus próprios arquivos de protótipos. Tá? Então, vou definir aqui. Ó. Então, o nome que eu vou chamar vai ser de MATLib, de biblioteca matemática. Tá? Então, eu vou marcar aqui que essa MATLib vai ser utilizada tanto para depuração como para a versão final, que é debug e release. Tá? Então, cria aqui o MATLib e aí eu faço o finish. Aí eu preciso colocar aqui o path. Então, o MATLib vai ficar onde? Vai ficar aqui nesse Bhaskara mesmo, tá? Na minha pasta. Então, finish. Então, criou. Bom, aqui nesse MATLib, o que é essa coisa, que está aqui em verde? Vou até aumentar um pouco a fonte aqui para entender. Ele criou essas guardas aqui, ó. Se isso aqui está definido, tá? Se não está definido, esse MATLib H included, eu vou definir, tá? E aí tem um endif. Isso aqui não faz parte exatamente da linguagem C, isso faz parte de uma instrução para o compilador não se confundir. Ou seja, como eu vou incluir esse matlib.h em várias partes do meu projeto, pode ser que o compilador já tenha entendido, já tenha passado por aqui, já tenha feito essa tradução, e se ele fizer pela segunda vez, ele vai dar erro, ele vai dizer, isso está sendo redefinido. Então, a estratégia é o seguinte, ou seja, se eu não definir essa variável de pré-compilação, eu vou definir agora, e aqui nessa área em branco, eu vou criar tudo o que eu preciso, tá? E aqui o fim dessa definição. O que tiver fora, tudo bem, tá? Então aqui eu vou poder criar, por exemplo, esse int Bhaskara, passando as variáveis A, B e C. Também vou fazer a questão da raiz 1 e da raiz 2. E isso aqui é só a assinatura da função, tá? Eu não preciso do corpo da função. Eu apenas preciso dizer para o compilador, para o módulo que eu estou compilando, olha, esse Bhaskara, que recebe 5 parâmetros, os 3 primeiros são reais, os 2 últimos são ponteiros para reais, porque eu vou devolver isso modificado, tá? E essa função vai retornar um int, que vai ser o status, vai ser a informação do número de raízes, ou se isso é válido ou se não é válido, tá? Então aqui eu defini dessa forma, tá? Uma coisa que você pode fazer, uma coisa que você precisa fazer agora, é fazer a inclusão disso. Então eu vou fazer include matlib.h, já apareceu aqui, tá? Como é do seu projeto, é uma inclusão local, eu coloco entre aspas, tá? Quando é do sistema, vai ser entre sinal de menor e maior, tá? Outra coisa que eu posso fazer, já que eu vou incluir esse matlib em todos os meus arquivos do projeto, e todos os arquivos do meu projeto que eu criar vão ter
essas bibliotecas padrão Standard.io e Standard.lib, eu vou retirar daqui e vou colocar lá no MATLib, antes de qualquer coisa. Por que antes de qualquer coisa? Porque eu vou precisar incluir isso para todos os arquivos do meu projeto. Então, eles vão serem, quando eu incluir o MATLib em cada uma dos módulos do meu projeto, ele já vai automaticamente incluir também esse Standard.lib e Standard.io. Tá? Com isso, eu economizo linhas, né? Eu não preciso digitar isso para cada um dos arquivos. E o resto aqui, que é o específico, ou seja, esse módulo de Bhaskara que está aqui. Tá? Então, com isso, eu já posso criar agora um outro arquivo, que é um arquivo C, que vai ter o código de Bhaskara propriamente dito. Então, esse código de Bhaskara, você mesmo pode criar, eu aqui vou criar, mas, em geral, vai ser uma outra parte da equipe que vai criar. Ou seja, vamos entender isso. Deixa eu criar aqui o arquivo e explicar o que vai acontecer. Vou lá em File, New, Arquivo, e dessa vez vou criar um arquivo C. Um arquivo C, Next. Esse arquivo C eu vou chamar de MATLib. Vou colocar aí no debug release. Então observe que vai estar aqui, ó, matlib.c. Vai criar na mesma pasta. Então eu faço um finish e agora eu tenho, observa no projeto, eu tenho o matlib.h, que tem arquivos que eu vou precisar incluir, tem os arquivos específicos da minha biblioteca matlib e tenho também o matlib.c, que ele está vazio. Então, e lá no main eu tenho o meu projeto de aplicação e tenho simplesmente o include matlib, tá? Outra coisa que você deve colocar nos seus projetos é um cabeçalho, tá? Isso é bem comum, aí existem padrões que você pode olhar nos livros, tá? E nesse cabeçalho você vai definir aqui o nome do autor, a data que você criou isso, ou seja, tudo isso para documentar o seu projeto. É fundamental fazer isso. Ou seja, você não constrói um edifício de 20 andares simplesmente juntando um monte de tijolo e cimento e colocando um em cima do outro. Vai sair tudo torto, vai sair tudo errado. Você tem que ter um projeto, você tem que ter boas práticas, tá? Então, só estou dando uma dica para você se aprofundar nesse assunto. Então, estou aqui incluindo o MATLib. Esse MATLib, ele já vai ter o Standard.io e o Standard.lib. Vou colocar mais alguns que eu já sei que são necessários. Por exemplo, existe uma biblioteca padrão chamada math.h, que está definido, por exemplo, a raiz quadrada, seno, cosseno e assim por diante. Isso é útil nos seus projetos, principalmente no Bhaskara, que eu preciso calcular uma raiz quadrada. Tá? Então está aqui o Bhaskara, etc. Então agora o que eu preciso fazer é codificar essa função Bhaskara. Então, para codificar essa função Bhaskara, eu coloquei no MATLib e vou definir o código aqui. Tá? Já vou abrir, abre chaves e vou preencher o recheio que está aqui. Outra coisa importante, nesse matlib.c, você também vai fazer em cada um dos arquivos do seu projeto, essa inclusão do matlib.h. Tá? Então, no matlib.h vai ficar a assinatura da função, ou seja, o que o seu programa espera que tenha. E aqui no matlib.c fica o corpo da função, ou seja, todo o desenvolvimento disso. Então, vamos entender agora aquilo que eu estava tentando explicar. A gente tem um projeto, tá? É uma aplicação que você está construindo, vamos supor que fosse uma aplicação de engenharia, tá? Que você tem todas as variáveis, etc. Vai chamar o Bhaskara. E onde é que está definido esse Bhaskara? Esse Bhaskara você está definido lá no MATLib. Tá? Então, nessa região aqui dentro dessas guardas, para evitar dupla inclusão. Porque eu vou chamar isso em vários lugares, vou incluir MATLib em vários lugares. E se eu não fizer essa guarda de ver se já foi incluído, ele pode incluir duas vezes e gerar uma condição de erro. Esse matlib.h vai ser também incluído no matlib.c, tá? E esse matlib.c, quem vai fazer vai ser uma outra parte da equipe.
Aqui no meu caso, como eu já disse, eu mesmo vou fazer, mas em geral uma outra equipe trabalha. Então isso pode ter um trabalho em paralelo, desde que as duas equipes, através do MATLAB.c, entrem em acordo e falem assim, olha, eu vou precisar de uma função chamada Bhaskara, ela vai retornar um inteiro, ela tem 5 parâmetros, os 3 primeiros são reais, A, B e C, os 2 últimos são R1 e R2, correspondentes às raízes que eu quero calcular, tá? O valor de retorno vai ser um int, vai ser o status, aí você define essa questão do status do projeto, já vou fazer isso aqui agora. Então, uma vez acordado o matlib.h, você pode codificar a sua função main e uma outra equipe codificar o matlib.c, tá? De uma forma independente, porque existe uma interface que é esse protótipo de função que vai ser respeitado, tanto para quem vai usar, quanto para quem vai desenvolver esse Bhaskara .c, tá? do matlib.c, tá ok? Então, se eu tiver mais de uma função, eu vou colocar todas as funções correspondentes ao matlib.c aqui no matlib.h, quer dizer, todos os protótipos. E aqui eu faço o desenvolvimento da função propriamente dita, tá? Outra coisa também que seria importante você definir, tá? É uma coisa que a gente vai fazer muitas vezes, né? O C, por padrão, ele até tem a definição de constante, mas eu costumo usar algo do C antigo, que é você definir, por exemplo, vou definir true como sendo 1, tá? E definir false como sendo 0. Nesse projeto eu não vou usar, mas em outros projetos isso será útil, tá? Nesse projeto, o que eu posso fazer no código de status é definir isso aqui, ó. 2 raízes. Se o status for 2, posso definir uma raiz. Se o valor do status for 1. E vou definir também no root ou no roots, também tanto faz, tá? E não é do segundo grau. Tudo aqui, essas constantes, você define tudo em maiúsculo, tá? Pode colocar um underscore separando, tá? Então, não é do segundo grau, tá? Então, se for menos 1. Então, aqui eu tenho os status. Posso também, se eu quiser, criar assim, ó, para você dizer que existe um novo tipo, tá? Typedef, dizer que int é a mesma coisa que status ou results, tá? Então, se eu faço aqui, isso aqui é da linguagem, tá? Typedef int status. Ou seja, no momento que você lembra que o define faz parte do pré-processador, tá? Estou dizendo que true é a mesma coisa que 1, tá? Agora, typedef já é uma coisa da linguagem, ou seja, eu estou dizendo que o status é a mesma coisa que int. Então, aqui no final, eu posso chegar e colocar, ó, status. Porque ele vai retornar isso. Eu sei que é um int, mas fica mais elegante você saber que é alguma coisa para se chamar a atenção, que não vai ser uma coisa qualquer. Ele vai ser isso aqui, ó, 2, 1, 0 ou menos 1, tá? Poderia também fazer algo que existe no C chamado enum, mas eu não vou mostrar isso aqui agora, tá? Então, você pode colocar no matlib.c status, tá? E aí você poderia retornar aqui, ó,
return two roots, tá? Então esse é um exemplo aqui. Então eu poderia dizer que se eu tenho aqui, por exemplo, internamente double raiz 1 igual 123.45 raiz 2, definir aqui também, raiz 2 igual 6.78, tá? Então, dois números aqui que eu quis fazer diferentes para poder fingir que a equação já está pronta. Então, observe isso aqui, ó. Eu vou dizer que o valor apontado por R1, tá, que é a raiz 1 que estou recebendo lá fora, vai ser raiz 1 e o valor apontado por R2 igual raiz 2. Poxa, por que você está fazendo isso se isso aqui não é a solução de Bhaskara? Está fazendo um código, daqui a pouco você vai apagar, vai jogar fora? Não, isso aqui é muito importante. Ou seja, você vai fazer uma função simples, que funciona, que recebe um valor de A, B e C qualquer e vai devolver um R1 e R2 dizendo algo que é válido, tá? Então, por exemplo, agora eu já tenho o código pronto para eu poder compilar. E se eu compilar isso aqui, claro, ele não vai dar a raiz R1 e R2 verdadeiras, mas ele vai printar esses valores aqui, tá? Então pode colocar aqui, ó, raízes, dois pontos, tá? Ele já está pronto para eu testar e ver se a coisa compila, se funciona. Se aquilo funciona, o que você pode fazer? Você pode continuar o seu projeto, você que está fazendo o programa da aplicação de engenharia, por exemplo, e o pessoal que está fazendo Bhaskara pode continuar fazendo o projeto dele, o módulo dele. Por quê? Porque já vai haver uma compatibilidade, aquilo já compila e já funciona. Então aqui no caso, eu vou fazer o build, e ao fazer o build, vou lá corrigir o que tem que fazer, tá? Então, vou fazer a compilação, né? Tinha um errinho aqui, vamos ver se isso aqui está funcionando. A princípio está aqui, ó. Nenhum erro, nenhum aviso, está tudo certo. Então, se eu executar esse programa, já tem aqui pronto, vou rodar aqui o Bhaskara, digite os coeficientes A, B e C da equação. Então, eu vou colocar 1, 2 e 3. Ou, se quiser, 1.0, 2.0, 3.0, ele vai entender isso aí como um real de dupla precisão. E aí, ele vai me dizer as raízes, né? Duas raízes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. Então, agora, toda vez que eu quiser rodar o meu programa, já estou com essa janela aberta aqui, é só eu compilar e rodar, tá? Então, vou colocar aqui de novo 2, 4, 5, vai dar a mesma coisa, porque não estou fazendo a equação correta ainda, né? Vamos fazer mais uma modificação aqui, ó. Eu não vou usar esse status igual a 2, eu vou definir aquilo que já está lá no lib, vou usar aquele toRoots, tá? Aqui, status igual a 1, eu vou usar o oneRoots, tá? Status igual o roots. E o menos 1 vai ser not, não é do segundo grau, ou o nome que você quiser dar. Então, vamos recapitular isso aqui e entender que é importante ter isso com muita atenção, tá? Primeiro, eu tenho o programa que eu estou fazendo, que eu só preciso incluir o matlib.h. Esse meu programa, ele vai
interagir com o usuário, pedir os coeficientes de uma equação do segundo grau. Eu vou chamar uma função Bhaskara, que vai me devolver, eventualmente, raiz 1 e raiz 2, e dar um status. Esses status podem ser qualquer uma dessas 4 coisas. Ou seja, ter 2 raízes, ter uma raiz, não ter raízes, né, numa raiz real, ou então não ser uma equação do segundo grau, no caso que o A for 0. Tá? Então, isso aqui está pronto. Lá no matlib.h, eu defino tudo isso. Eu faço os includes que eu preciso, eu tenho a parte que é específica minha, tá? Que é a definição da função Bhaskara, a definição desse status, a definição das constantes, e aqui eu não vou precisar, mas eu defini também para ajudar a não ficar retornando 0 ou 1, eu posso retornar true ou false se eu fizer uma outra função que precisa retornar verdadeiro ou falso, e isso a gente vai utilizar ao longo desse curso. Tá? Então aqui eu já tenho um arquivo de protótipos, um arquivo .h de header, de cabeçalhos, que serão headers, né, cabeçalhos H, que serão utilizados aqui nos meus programas. E em contrapartida, tenho que outra equipe, eu mesmo ou outra equipe, vai fazer que são o conteúdo das assinaturas que foram acordadas. Né? Houve uma reunião de trabalho entre a equipe que está fazendo o desenvolvimento, a equipe que vai fazer as funções, tá? Então agora o trabalho está separado, já tem um projeto para que os trabalhadores possam seguir. Então não é todo mundo amontoado, colocando tijolo e cimento e tentando erguer um prédio de 20 andares. Ou seja, está separado o projeto. Tem uma equipe trabalhando no main, tá? Apesar de ser uma coisa simples, ou uma pessoa no main e uma outra pessoa trabalhando no lib.c. Essa outra pessoa, ela fez até um teste aqui para ver se o casamento está perfeito, e está perfeito. Agora eu vou apagar isso que está aqui e fazer o Bhaskara propriamente dito. Tá? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o cálculo do Bhaskara propriamente dito. A primeira coisa que a gente faz é o seguinte: if A igual a 0, então você já pode retornar return not, não é do segundo grau, tá? Então, esse if aqui já pode retornar de cara nessa posição. Raiz 1, vou colocar aqui como sendo 0.0, tá? Para a gente não deixar lixo, né? Porque se a gente retornar isso, fica valores lá. É sempre bom que tenha alguma consistência, ou seja, raiz 1 e raiz 2, tá? Então, vou deixar assim inicializado com 0, tá? A linguagem C, eu acredito que atualmente as versões mais modernas, eles já possam definir as variáveis com valor inicial 0, como acontece no Python. Mas, originalmente, quando você define uma variável em C e você não inicializa, o valor que está lá é um valor aleatório, é o lixo. São circuitos que estão acesos e apagados, que pode ser um número maluco qualquer. Tá? Isso é uma coisa que é bastante comum na maioria dos compiladores C. Eu não sei dizer se esse aqui especificamente já zera as variáveis. Tá? Se você souber disso, coloca nos comentários. Mas aqui, por exemplo, se o A for 0, vamos fazer isso. Então agora a gente pode fazer o seguinte: vamos fazer o cálculo do delta. Então, double delta vai ser igual B2, P vezes B, menos, vamos usar números reais, 4 vezes A vezes C, tá? Já defini o delta. Aí eu já posso perguntar, if delta menor do que 0, e aqui é muito importante a gente estar utilizando o double para ter precisão, porque às vezes você tem no float erros de arredondamento e esse delta que foi calculado deu um valor que seria 0, mas não está exatamente 0. Isso dá um problema monstro, né? Então, nesse caso aqui, se o delta for menor que 0, você vai retornar return no roots, sem raízes, tá? Continuando.
Agora vamos fazer o cálculo de a raiz quadrada do delta. Então vamos fazer aqui, ó. Raiz 1 igual. Desdobrar isso aqui, vamos fazer esse cálculo da raiz quadrada, né? SQRT do delta. Quando tem palavras compostas, eu costumo quebrar, fazer aquele camel case, né? Colocar a segunda palavra com a letra maiúscula. Então, SQRT de delta vai ser o SQRT, isso aqui vem lá do math.h, de delta. Então, ali o parâmetro dele é double, tá? Então, raiz 1 vai ser menos b mais SQRT de delta, tudo isso, né, sobre 2A. Usando os parênteses aqui para você saber, ter a certeza de que você está realmente dividindo por 2 vezes A. E a mesma coisa aqui para a raiz 2 também. Raiz 2 é menos b menos isso aqui. Tá? Essa vai ser a raiz 2. Tá? O que mais? Aí aqui a gente vai fazer o seguinte. If delta igual a 0, vamos fazer aqui, ó, return on root, tá? Mas eu já estou preenchendo tanto R1 por segurança, estou preenchendo o R1 e R2 com raiz 1 e raiz 2, mesmo sendo iguais. Ou seja, quando o delta não é... Bom, o delta sendo 0, tá? A raiz de 0 é 0. Então eu prefiro perguntar direto se delta é igual a 0. Então vai ser one root, e aí eu já vou definir esse raiz 1 e raiz 2, tá? Então, se não passou por aqui, vai retornar two roots, mas de qualquer forma, raiz 1 e raiz 2 já estão setadas como duas raízes, tá? A partir daí, a gente só precisa testar. Então, fazendo o teste, tá? Eu havia esquecido de colocar aqui double SQRT de delta, tá? Fazendo o teste, eu já rodei aqui, ó. No primeiro caso, eu coloquei as equações, os coeficientes 0, 1, 2, ele vai me dizer que não é equação de segundo grau. Quando eu coloquei os coeficientes 1, 0, menos 16, as raízes 4 e menos 4, que é x2 igual a 16, né? Se eu colocar 1, 0, 16, tá? x2 igual a menos 16, então isso aqui não há raízes reais. Se eu colocar 1, 0, 0, é aquela parábola clássica, né? Cuja única raiz toca o 0, 0 dos eixos, né? Então, a raiz única é 0. Então, com isso, eu fiz os testes das 4 condições do meu programa, tá? Ou seja, eu deixei uma janela aqui aberta, já no local onde está o arquivo, tá? E pronto para funcionar. Uma coisa interessante, tá? É você observar que o seu projeto ele está aqui no debug, tá? Então eu tenho aqui a minha pasta, e se eu entrar aqui no Bhaskara, no bin, eu tenho só o debug. Mas eu poderia mudar o projeto, o tipo de build aqui, tá? Select Target, e fazer Release. Então, se eu quiser fazer Release, eu vou ter, ao compilar, eu vou ter a versão de venda, a versão pronta, sem debug. Então, aqui eu tenho debug. No debug, eu tenho o Bhaskara com 59 kilobytes. Se eu for ver o Release, eu tenho o Bhaskara com 16 kilobytes. Tá? Esse aqui não dá para você
está bem compacto, bem eficiente e não é permitida a depuração em relação a isso. Então, se eu quisesse testar o Bhaskara, eu poderia ir aqui, ó, cd ponto, e aí entrar no cd release, se eu dou um dir, eu vejo que eu tenho Bhaskara.exe. Então, eu posso rodar esse Bhaskara aqui e fazer aqui dessa mesma forma, tá? Se eu quiser colocar 0 menos 25, eu vou ter as raízes 5 e menos 5, tá? Que é x2 igual a 25. Tá? Então, aqui está rodando com release. É até uma versão mais rápida se fazer isso, tá? Mas não tem a depuração. E ficam nesses dois diretórios aqui, tá? No bin eu tenho debug e release. A minha pasta, eu tenho aqui o bin, o object, que são intermediários de compilação. Eu tenho matlib.h, matlib.c, o main.c. E aqui esses dois arquivos são arquivos de projeto, arquivos que são utilizados para o próprio CodeBlocks, tá? Isso para você conhecer a anatomia disso, tá? Normalmente, se você quer fazer um zip para carregar, você apaga esse object, apaga esse bin, tá? E basta fazer um zip com os arquivos que tem aqui, que isso aqui é o suficiente, tá? Ok? Então, aqui temos já o projeto pronto para você utilizar. Agora, vamos fazer uma pequena modificação aqui, tá? Então, tenho lá o matlib.c, tem aqui o main. Será que realmente eu preciso passar essas duas raízes R1 e R2? Existe uma outra forma de fazer isso, tá? Se eu for lá, se eu combinar com a equipe que está desenvolvendo a aplicação e a equipe de programação, eu posso criar uma outra estrutura. Eu posso criar isso aqui, olha. Typedef. Struct. Raízes, tá? Vou colocar o ponto e vírgula aqui no final. E essa estrutura que eu estou colocando, isso é do assunto de struct. Você pode olhar no livro, no tutorial, no W3 Schools, qualquer tutorial para ver como é que funciona esse struct. Então aqui eu vou criar a seguinte coisa, vou colocar aqui, ó, double raiz 1, vou criar double raiz 2, vou criar aqui o status, status letras maiúsculas e minúsculas são diferentes. Então eu tenho o tipo status, que é um int, tá? Vou manter esse int, e eu vou ter uma estrutura agora, que é chamada struct de raízes, que eu vou chamar isso aqui de raízes, tá? Que são os resultados que eu vou... Então o que é essa palavra raízes? É toda essa coisa que está aqui. É struct raízes em minúsculo, abre chaves, fecha chaves, vai ter o status, vai ter raiz 1 e vai ter raiz 2, tá? Então, aqui, essa modificação que eu quero, ao invés de eu retornar status, eu vou retornar aqui as raízes. Então, aqui é uma modificação que eu estou fazendo de tal forma que eu vou conseguir, num único retorno, retornar tudo que eu vou precisar, tá? Então eu vou ter aqui os parâmetros de entrada, que vão estar como parâmetros aqui A, B e C, e o raízes, eu vou colocar um ponteiro para raízes, para essa estrutura aqui, tá? Eu poderia até, vou até fazer melhor, vou colocar isso aqui como sendo raízes com o R minúsculo, que ela não é uma constante, é um tipo, tá? E colocar aqui, ó,
raízes. Então o Bhaskara vai retornar um ponteiro para raízes. Então lá no meu programa de aplicação, eu vou ter que fazer uma modificação aqui, ó. Eu vou ter raízes, ponteiro, vai ser uma variável resultado, tá? Então o meu Bhaskara vai retornar isso, ó, vai retornar esse resultado. E eu não vou passar raiz 1 e raiz 2 coisa alguma, tá? Então, resultado vai retornar uma estrutura dessas. E aí, com isso, eu vou poder fazer o seguinte: asterisco, resultado, ponto, raiz 1, tá? Eu jogo em raiz 1. Mesma coisa para raiz 2. E também vou fazer isso aqui para o status também. Então, status. Resultado, ponto, status. Parece mais complicado, mas é uma solução mais elegante, ou seja, eu estou chamando o Bhaskara, passando os parâmetros de funcionamento, ela vai me retornar, tal como eu fiz no programa Python, uma única coisa. E o que é essa única coisa? É um ponteiro para as raízes, para a definição, uma estrutura que me dá raiz 1, raiz 2, um status dizendo se tem 2, se tem 1, se não é, assim por diante. Então, eu só preciso fazer essa etapa de decodificação, ou seja, asterisco, resultado, ponto raiz 1, ponto 2 e assim por diante. Vale até a pena você fazer dessa forma. Depois eu vou mostrar uma outra forma de fazer. Ó. Asterisco, resultado, que é o ponteiro, campo raiz. Asterisco, resultado, que é o ponteiro, campo raiz 2. Asterisco, resultado, campo status, da mesma forma vai corresponder ao status, tá? E aí agora o que eu fiz de modificação aqui, eu vou fazer uma modificação lá no MATLib também, tá? Depois você observe, pause esse vídeo e veja com bastante cuidado o que está sendo feito aqui. E tenta implementar também, você digitar isso, é importante você digitar e ver você vendo se não errou, se está fazendo direitinho. Então aqui eu vou fazer essa modificação também, ou seja, não vou mais receber esse R1 e esse R2, tá? E eu, na verdade, vou retornar aqui esse raízes, um ponteiro para raízes, e essa estrutura eu preciso alocar essa estrutura aqui, tá? Então, como é que eu faço essa estrutura que está aqui? Você vai ter uma instrução chamada alocação de memória, ou seja, eu vou pegar um pedaço da memória para criar essa estrutura de dados e colocar os valores que me interessam colocar, tá? Então, nisso, eu vou alocar aqui em cima, né? Vou colocar aqui, ó, raízes. Resultado, ou o nome da variável que você quiser colocar, tá? E vou fazer resultado igual raízes asterisco, vou alocar usando malloc, que é memory allocation, o tamanho dessa estrutura raízes, size of raízes, tá? Então, o tamanho que vai ser o lugar, se você olhar aqui no MATLib, ele vai pegar esse tamanho que é o valor do int, o ocupado pelo real, pelo outro real de dupla precisão. Isso aqui tem um tamanho em bytes, esse tamanho em bytes é o que vai ser alocado, a memória que vai ser alocada, tá?
memória alocada, tá? Então, eu fiz aqui o resultado. Então, com isso, eu vou poder fazer isso aqui, ó. Resultado ponto status vai ser não é do segundo grau, tá? E vou retornar aqui resultado. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Se o delta for menor do que zero, aí eu sou obrigado a fazer isso aqui, ó. Abre chaves e fecha chaves, dizer que resultado status vai ser no roots e fazer também o retornar resultado. E finalmente, nessa situação que está aqui, eu vou colocar se o delta for igual ou igual a zero, eu vou dizer que o resultado é no roots, mas aí já calculo raiz 1 e raiz 2 e faço a seguinte situação. Faço que resultado ponto raiz 1 igual a raiz 1, resultado ponto raiz 2 igual a raiz 2, tá? E com isso, que no caso é one root, com isso eu já vou retornar resultado também. Então observe que o código ficou maior, tá? Em termos de, parece até mais complexo, tá? Mas foi uma forma de eu conseguir retornar tudo num único pacote, ou seja, do ponto de vista, principalmente para quem ainda não entende essa alocação de memória, ou seja, eu aloquei memória, uma estrutura chamada raízes, coloquei o status e as raízes nisso que está aí, tá? Posso até colocar aqui em cima também para garantir que ela não vá vazia, né? Aqui logo de início também colocar os valores iniciais de raiz 1 e raiz 2, tá? E vou estar retornando a mesma coisa, só que eu vou estar retornando sempre o resultado. Se não for equação de segundo grau, se não tiver raízes, tá? As raízes vão estar zeradas. Se tiver uma única raiz, ou se tiver duas, eu vou calcular raiz 1, raiz 2 e colocar raiz 1 e raiz 2 em resultado e retornar o resultado, tá? Então, com isso, eu já posso testar lá o meu programa, tá? Retomando aqui, tinha uma pequena correção, quer dizer, basicamente, retomando. Se o A for 0, eu vou retornar o resultado. Lembrando que o resultado lá em cima eu já tinha alocado a estrutura, colocado a raiz 1 como sendo 0, a raiz 2 como sendo 0
e o status dizendo que não é do segundo grau, tá? Então, nesse caso, se o A for igual a 0, eu já coloco dessa forma. Calculo o delta, B2 menos 4AC. Se o delta for menor que 0, eu digo nenhuma raiz e retorno esse resultado, tá? Aí depois eu calculo a raiz quadrada do delta, tá? Calculo a raiz 1 e raiz 2, porque agora só tem duas possibilidades, ou uma raiz dupla, né? Uma raiz que é a raiz dupla, ou então duas raízes distintas. E aí eu pergunto, se o delta for igual a 0, o status vai ser uma raiz, que vai ser a raiz dupla, a raiz 1 vai ser igual a raiz 2, ou o resultado vai ser duas raízes distintas, tá? E aí no final tem o resultado. Colocando isso para rodar, eu tenho lá os testes possíveis, né? Quer dizer, o caso quando não é equação do segundo grau, quando não há raízes reais, quando tem aqui duas raízes e quando você tem uma raiz única, uma raiz dupla, né? Ou única também, tá? E aí eu consigo ter essa situação aqui. Lá no programa principal, só para não deixar de fazer isso, né? No meu Bhaskara eu estou retornando o resultado, que é essa estrutura que está definida aqui, ou seja, esse type-def struct de raízes que tem o status raiz 1 e raiz 2. Aí tendo lá os raízes, que é o que Bhaskara vai retornar, tá? Lá no main, você não pode se esquecer, já que você está recebendo um valor que foi tomado da memória, antes de terminar o seu programa, você precisa fazer isso, tá? Isso é muito comum as pessoas se esquecerem. Aí você fazer free resultado. Esse resultado que foi alocado, ele precisa ser liberado. Isso é fundamental. Antigamente, os games, né, que eram escritos em linguagem C e não tinham uma sofisticação para cuidar dessas alocações de memória, era muito comum você rodar um game num computador, aí depois que rodava o game, ficava a memória toda corrompida, você não conseguia rodar nada, você tinha que rebootar o computador para poder funcionar com outras atividades. Por quê? Porque quando você tem um programa muito complexo e você aloca muita memória, muitas estruturas de dados para representar seu avatar, para representar o céu, para representar o terreno, para representar várias coisas. Então, usar estruturas de dados é uma prática comum em C, por isso que eu mostrei aqui nesse programa, embora ele tenha ficado aparentemente mais complicado, é interessante você saber utilizar essas estruturas de dados, faz parte da nossa disciplina, tá? Mas é importante, é fundamental que você saiba alocar a memória e não se esqueça de liberar. Então, em vários programas escritos em C, por exemplo, jogos, o computador ficava completamente caótico, travava e assim por diante, porque o C é muito poderoso, você aloca a memória, você consome memória, mesmo o programa tendo acabado, ainda continua essa memória perdida. Então, por isso que cada pedaço de memória que você requisitar, você precisa se lembrar de liberar essa memória. Linguagens como Java, por exemplo, que não tem ponteiros explícitos, mas usa muita alocação de memória, ele tem a liberação de lixo automática, chama-se Garbage Collection, tá? E aqui no C a gente não tem isso, tá? Enfim, então deu uma panorama do curso, até de assuntos bastante avançados, utilizando um programa simples que é o Bhaskara, que é uma das primeiras coisas que você mostra em Python, tá? Aqui a gente mostrou ponteiro, mostrou typedef, mostrou boas práticas de projeto, enfim, veja com calma mais de uma vez esse vídeo, tá? Faça o pause, digite, fique atento para saber se digitou corretamente tudo que está aqui, tá? E aí é isso, tá ok? Então vamos lá, coloque nos comentários aí as observações, o que você viu, o que você conseguiu ou não conseguiu, tá? E se você gostou do vídeo, também dê o like. Obrigado.